Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2020, é a nossa quinta aula do segundo bimestre. Já estamos no mês de junho, gente, como passa rápido, não é verdade? E antes de nós iniciarmos a correção dos exercícios da nossa aula passada, eu quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Se não, agradeça. Devemos ser gratos em todos os momentos. Tá bom? Agora vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada? Pegue o seu livro e seu caderno. A primeira correção é o conteúdo do livro, que está na página 48. Nós falamos sobre o teatro e vamos continuar falando na nossa aula de hoje e algumas outras aulas também, ok? Então vamos lá, vamos fazer a correção, página 48. No palco da vida, o que é representar personagens? Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, o que é representar personagens? Representar personagens é quando você está aparentando algo, né, que você não é. Por exemplo, muitas das vezes eu posso estar chateada por dentro, estar irritada, mas por fora eu estou sorrindo, eu estou fingindo, né, ser algo que naquele momento eu não sou. Então, assim, isso é representar personagens no dia a dia. Você acabar utilizando uma máscara, né, de um belo sorriso, mas que no fundo você não está sorrindo. Ou vice-versa, ok? Agora vamos fazer a correção do segundo exercício, que é no caderno. Pegue aí o seu caderno. O segundo exercício foi: num caderno, crie um desenho inspirado nas obras do Bispo do Rosário. Utilize materiais recicláveis para compor sua obra. E aí, utilizaram, né? Pegaram aí os elementos, os materiais que você tem em casa, fez a sua composição. Aqui eu separei uma imagem, tá? Ela é tridimensional, mas dá para adaptar para ficar bidimensional para vocês poderem colocar no caderno de vocês. Então, aqui ó, é um barco inspirado numa das obras do Bispo do Rosário, que é aquele barco que ele fez com sucatas. Então, aqui utilizou um pedacinho de madeira, palito, tecido. Você pode pegar essa mesma ideia e conseguir colocar, caso você ainda não fez, colocar como bidimensional, para você conseguir colar no caderno. Então, você pode usar aqui para essa parte de baixo papelão, um pedaço de jornal ou revista para fazer essa base. Aqui mesmo você pode utilizar um palito de churrasco, ou palito de picolé, ou até mesmo um canudo. Eu sei que está mais difícil encontrar canudo, mas se você tiver aí na sua casa. E essa parte aqui, professora, eu posso usar? Você pode usar sobras de tecido, pedaços de papel, tá bom? E usar criatividade para compor. Então, se você ainda não fez, não deixe de fazer, ok? Agora vamos para os conteúdos da nossa aula de hoje. Então, pegue aí o seu livro novamente e abra já na página 49. Então, os conteúdos da nossa aula de hoje são teatro, vamos continuar falando sobre o teatro, e o teatro até a Idade Média. Vamos começar falando nessa aula e finalizar nas próximas. Esses conteúdos estão no livro, da página 49 até a página 53. Agora nós vamos fazer a leitura de três textos que têm diferentes interpretações sobre o teatro. Vamos fazer a leitura do texto 1. Teatro era o povo cantando livremente ao ar livre. O povo era o criador e o destinatário do espetáculo teatral, que se podia chamar canto ditirâmbico, poesia lírica escrita para ser cantada por um coro de 50 membros em cerimônias em homenagem ao deus Dionísio, de onde se originou a tragédia grega. Era uma festa onde todos podiam participar. Então, o primeiro texto ele faz referência lá ao teatro grego,
lá bem antigamente, e aonde as pessoas poderiam participar. E, geralmente esse teatro era feito ao ar livre, nas arenas. Então era assim, tinha aqui, ó, vocês podem observar as pessoas e vocês vão perceber que no teatro grego, a maioria dos textos do teatro grego eram monólogos, na qual um ator, diante do público, narrava as suas aventuras pessoais. Então não tinha muitos personagens, tá? Nós podemos ver que a maioria dos textos eram compostos apenas por um personagem que se tornava um monólogo, que nós vimos na nossa última aula. Agora vamos fazer a leitura do texto 2, né? Outra definição sobre o teatro. Texto número 2. No teatro dramático ou declamado, são essenciais 3 elementos: o ator, o texto e o público. O fenômeno teatral não se processa sem a conjugação dessa tríade. É preciso que um ator interprete um texto para o público, ou, se quiser, alterar a ordem em função da raiz etimológica. O teatro existe quando o público vê e ouve o ator interpretar um texto. Então, essa é a segunda definição, né, sobre o teatro, aonde fala bastante aqui dos 3 elementos, que é o ator, o texto e o público. Agora vamos para a terceira e última definição. Texto 3. O teatro, ao longo dos séculos, tem sido definido de 1000 maneiras diferentes. De todas as definições, a que parece mais simples e a mais essencial é a definição dada por Lope de Vega. O teatro é o combate apaixonado de 2 seres humanos em cima de um tablado. 2 seres e não um só. Porque o teatro estuda as múltiplas relações entre homens e mulheres vivendo em sociedade e não se limita à contemplação de cada indivíduo solitário, tomado isoladamente. Teatro é o conflito, contradição, confrontamento, enfrentamento. Os monólogos só serão teatrais, só será teatro se o antagonista estiver pressuposto, embora ausente. Se na sua ausência estiver presente. Então, esse texto aqui, essa definição, ela rebate muito sobre o monólogo, né? Falando que o teatro precisa ter, no mínimo, né, dois participantes, 2 personagens. Então, gente, lembrando que são definições, né? São opiniões também de diferentes pessoas, tá? São diferentes definições. Porque nós vimos, né, na nossa última aula sobre o monólogo, né, em relação a isso que é sim, né, dá para fazer. O monólogo é composto de apenas um personagem que interage, né, através de elementos ou só com ele mesmo ali, né? Então, assim, estamos vendo 3 opiniões diferentes. Mas vamos ver um pouquinho sobre o que é antagonista, né? Antagonista é um personagem, grupo de personagens ou uma instituição que representa a oposição contra a qual o protagonista tem de lutar. Então, o antagonista não precisa ser necessariamente um ser humano. Ele pode ser um lugar, ele pode ser um objeto, ele pode ser um animal, ok? Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso e vocês vão conseguir entender melhor. Agora, nós vamos passar aqui para os exercícios, de acordo com esses três textos. Número 1. Os 3 textos trazem falas e pontos de vista que se complementam.
objetivo de definir o teatro. Sobre isso, destaque e explique dos 3 textos, tá? Vamos lá. A. Uma semelhança. Qual a semelhança que você consegue encontrar em cada texto, tá? Uma semelhança dos 3. E B. Uma diferença. Então, vocês vão lá, vão olhar, vão ler o texto novamente com bastante calma, que vocês irão encontrar, tá bom? Não esqueça de marcar, tá? Destacar lá no seu texto, pega a sua caneta e marca texto, destaque lá e anote aqui também. Agora vamos passar para a página 51. Na seção Registre suas ideias, lemos um pequeno texto sobre monólogo. Lembra? Foi na aula passada? Porém, o texto 3 diz a seguinte frase: os monólogos só serão teatrais, só será teatro se o antagonista estiver pressuposto, embora ausente. Sobre ele responda: A. De que forma um personagem pode estar presente, mesmo sem ter necessariamente um ator representando ele? Então, um personagem, ele pode ser apenas um ator? Será que ele pode ser um objeto, né? Será que pode fazer lá parte do cenário? Sim, né? Então, necessariamente, eu posso ter um personagem e ele interagir, né? Ah, eu botei uma árvore e a árvore ali é um elemento fundamental naquele enredo, né, daquela peça. Ok, tá bom? B. Deixa eu subir um pouquinho para ficar mais fácil para mim. B. Junto ao protagonista, o antagonista é considerado personagem fundamental do teatro. Normalmente, o antagonista é considerado vilão, mas não é sempre assim. Na verdade, o antagonista é a principal oposição ao personagem principal. Então, o antagonista não precisa ser sempre um ser humano. Lembra que eu falei isso? Pode ser um obstáculo, animal, sentimento e etc. Converse com seus colegas e com seu professor sobre isso. E preencha o quadro a seguir com os tipos de antagonista de filme, de uma peça de teatro, novela ou uma série que você conheça, tá? Então, aqui vocês irão preencher. Se o espaço aqui não for suficiente, vocês podem colocar a resposta no caderno. Tá, então, agora eu vou explicar um pouquinho como vai ser essa atividade. Ela parece ser difícil, mas não é. Só prestar bastante atenção. Então, nós vamos trabalhar com 3 temas diferentes: herói, lugar e sentimento. Ó, lá embaixo. E o que vocês irão destacar? O nome da história que você escolheu, né? O enredo e a justificativa. Professora, o que é enredo? O enredo é a sequência de acontecimentos da história, tá? Então, é um resumo da história. E a justificativa costuma ser um texto curto, geralmente um parágrafo que serve para apresentar um argumento muito convincente dessa história que você escolheu, ok? Então, vamos lá. Herói. Histórias em que o personagem principal seja o vilão, tá? Uma sugestão: histórias policiais. Então, lá você vai conseguir encontrar onde o personagem principal é um vilão. Aí você vai lá e vai preencher o nome da história, o enredo e a justificativa. Vamos passar para o próximo tema aqui. Lugar.
Histórias em que o local onde o personagem principal se encontra seja o fato principal de suas questões. Sugestão: o filme Parque dos Dinossauros. A própria ilha, seus animais, florestas, impedem os personagens de saírem dela, tá? Então, o lugar, essa é uma sugestão. É claro, gente, é sugestão. Ah, professora, mas eu quero escolher outro. Você pode escolher, tá bom? O tema aqui é livre, só que você tem que seguir essas três opções que nós estamos colocando. Então, tem que se encaixar dentro de uma delas. E o último, que é onde o antagonista tem que ser um sentimento. Histórias em que os sentimentos do protagonista sejam o principal fator contra ele mesmo. Sugestão: livro Dom Casmurro. É o ciúme de Bentinho que o impede de ficar com Capitu. Tá bom? Então, essas são as sugestões. Claro que vocês podem escolher outros filmes, séries, livros, tá bom? Agora eu vou preencher um. Eu escolhi, no meu filme, é um filme e um antagonista é um lugar, tá bom? Então vou preencher para vocês entenderem melhor. Vou fazer um. Eu escolhi o filme Náufrago, do ano de 2000. Então eu vou lá, vou preencher, né, o nome da história, Náufrago. Enredo: o filme Náufrago, o drama se desenrola praticamente numa ilha. Um homem é o único sobrevivente de um acidente aéreo. Como não tem companhia, passa o tempo todo, aliás, muito tempo, conversando com uma bola, tá? Então, a história acontece nisso, numa ilha, né? Onde principal, e acontece com esse personagem e uma bola. Aí agora, a justificativa, eu vou preencher. Vamos lá. Ao sobreviver, ele fica preso numa ilha deserta. O personagem principal se depara com outro mundo estranho, o da natureza, que o oprime e o sufoca. Na ilha deserta, ele diz: não podia nem me matar como eu queria. Viu? Então é bem simples, tá, gente? Então são pequenos parágrafos na qual você faz um resumo. Esse é meu exemplo. Agora vamos dar continuidade aos exercícios. Página 52. Então, aqui na página 52, eu fiz já essa leitura, tá? Então, aqui, se você ainda tiver dúvidas, vai lá na página 52 que vocês vão ver um pouquinho melhor. E aqui, ó, estão as definições e as sugestões, tá? Do antagonista herói, lugar ou sentimento, de um sentimento. Dando continuidade aos exercícios. Número 1. Você considera importante conhecer a linguagem do teatro? E por quê? Anota aqui. Número 2. Quais são os principais teatros da cidade onde você mora? 3. Você já teve a oportunidade de ir ao teatro? Como você descreveria esse espaço? Tá bom? Se você já teve a oportunidade, anota aí como você descreveria esse espaço. Ou se você nunca foi no teatro, você escreva: nunca fui ao teatro, ok? E número 4, se você já foi ao teatro, a que peça assistiu? Essa peça possuía características de que gênero, tá? Era uma peça pro gênero mais dramático, ou era uma comédia, um romance, ou um teatro infantil, o que que era? Anota aí, tá bom?
Agora, falando por teatro, aqui nessa pergunta, voltando aqui, na pergunta número 2, né, fala assim: quais os principais teatros da cidade onde você mora? Eu separei aqui duas sugestões, duas opções, né, para vocês, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tá? Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É lindo, fica no centro ali, fica localizado no centro do Rio, na Cinelândia. Tá? Ele tem aqui, essa é a fachada aqui, a parte aqui da frente do teatro. E é bem interessante. Então, eu vou ler aqui rapidinho algumas curiosidades sobre esse teatro. Então, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos mais importantes teatros brasileiros. Inaugurado em 14 de julho de 1909. Tá? E está localizado, como eu falei, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Algumas apresentações têm ingressos populares a partir de R$10. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim: ai, professora, eu nunca fui porque é muito caro, né, um ingresso para você poder assistir uma peça. Mas, realmente, algumas são bem caras, mas também tem outras peças com preços populares. Então, o que eu aconselho vocês? Sempre estarem acompanhando a página do teatro, porque eles colocam lá. Tá? Então, vários espetáculos, teve um espetáculo que estava no valor de R$5 o ingresso. Então, quer dizer, é bem em conta, né? Então, assim, que o teatro, ele dá a oportunidade das pessoas que não têm condições financeiras, né, tão boas, né, de estarem também participando, assistindo uma peça. Então, é bem legal. Então, eu separei algumas imagens aqui do teatro, que além de você ir lá assistir uma peça, você também vai ter a oportunidade de conhecer o espaço ali do teatro. Tem várias esculturas, né? A parte dele toda é histórica, a arquitetura dele é toda voltada ao movimento cultural. Então, vocês vão ver ali não só uma peça, mas também vão conseguir apreciar várias obras de arte dentro do teatro. Então, aqui é a fachada, tá? Que é a parte da frente. Essa parte aqui já é aqui dentro do teatro, olha só. É bem grande, gente. E é lindo, muito bonito. Então, você vê, ó, que é uma arquitetura, permanece, né? Arquitetura, desde lá de 1909. Deixa eu conferir. Isso, 1909. É claro que eles vão fazendo a restauração, né? Então, eles vão restaurando, mas mantendo a arquitetura original. Ó, olha que legal. Então, igual eu falei, ó, esculturas, você vai conseguir visualizar. Agora, outra imagem, que é, ó, essa daqui, que é do palco, né? Quem tá lá representando no palco, eles conseguem ter essa visão aqui. Olha que legal. E ele é bem grande, então a capacidade dele é bem grande mesmo para bastante pessoas. Muito interessante, bem bonito, né, gente? Esse vermelho com o dourado, lembra muito barroco, né? Então, muitas pessoas falam que segue o movimento do barroco. Vou até abaixar aqui um pouquinho, ó, vocês conseguem ver, ó. Aqui o palco e aqui no caso onde a plateia vai ficar. E a última imagem do teatro, que já é da plateia observando o quê? O palco. Então vocês conseguem ver que tem essas galerias, onde as pessoas ficam, esse lado aqui que é um lado mais VIP, né? Então, as primeiras fileiras, é bem bacana. Então, se você ainda não conhece, assim que passar esse período de isolamento, eu quero te sugerir a ir lá conhecer, tá bom? Dá uma olhadinha antes, pesquisa. E o legal, quando vocês forem fazer, né, ir lá visitar, e vocês também verem um pouquinho, né, antes, estudar um pouquinho sobre esse espaço. Por exemplo, o Teatro Municipal, ele tem algumas restrições, desde as vestimentas até o uso de celular, não pode levar alimentos,
né, para dentro do teatro, não pode consumir alimentos lá, que diferente do cinema, que você já permite, lá no Teatro Municipal não pode. Por exemplo, essa blusa aqui eu poderia entrar, mas se ela não tivesse essa manga, se fosse assim, eu já não poderia. Então não pode entrar com chinelo, bermuda, blusa regata. Então, antes de você visitar, entra lá no site e lê todas as informações, ok? E a segunda sugestão para você que, professora, eu não tenho como ir lá no Rio, é difícil. Tem um espaço cultural com um teatro bem legal, não é grande, né, como o do Teatro Municipal, mas é bem interessante, que é a Casa de Cultura Silvio Monteiro, que está localizada ali no centro de Nova Iguaçu, tá bom? Então aqui, essa aqui é a parte da frente. Deixa eu subir um pouquinho. Eu tenho certeza que algum de vocês já escutaram falar desse espaço cultural, né? E já até foram lá. Eu já tive a oportunidade de assistir várias peças lá, é bem legal. E aqui a parte do teatro. Então, assim, não é tão pequenininho não, tá? Ó, aqui a parte ali, né, onde a plateia fica, e aqui é do palco, ok? E a minha sugestão é, não deixe de, assim que passar essa pandemia, se você nunca foi a algum teatro, vá, você não irá se arrepender. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos só falar um pouquinho aqui sobre, vamos dar uma pincelada, uma introdução sobre o teatro até a Idade Média, tá? Então hoje é uma pequena introdução. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu só posicionar aqui direitinho. O teatro é uma das mais antigas expressões artísticas do homem, em que sempre lhe dedicou espaços arquitetônicos notáveis, principalmente na Antiguidade Clássica, e depois no Renascimento, até os nossos dias. Pode ter nascido já há 3 milênio antes de Cristo, no Egito Antigo. Então vamos ver um pouquinho como era a celebração lá do teatro no Egito Antigo. Com as celebrações em torno dos momentos marcantes da figura do faraó, principalmente naquilo que o divinizava ou fazia dele senhor das suas terras e dos seus súditos. Essa sacralidade vigorou na Antiguidade Clássica, quando se representavam as façanhas dos deuses como Dionísio, ou tragédia e episódios da criação do homem e do mundo. Recorda-se que o termo teatro, para os gregos como para os romanos, designava o espaço cênico e o espaço da assistência, o conjunto arquitetônico onde se desenrolariam gêneros como o drama, a tragédia, a comédia e etc. Então nós vamos ver no decorrer das nossas próximas aulas, né, o teatro, como que é o teatro dentro do Egito Antigo, né, que aqui fala, né, que eles faziam momentos marcantes para a figura do faraó. Lá no teatro grego e também para os romanos, tá bom? Então nós vamos ver também outros gêneros, como drama, tragédia e a comédia. E tem outros, romance, tá bom? Então agora, só para finalizar a nossa aula de hoje, quero mostrar essa imagem aí, tem no livro, que é do Coliseu, que pode abrigar entre 50 mil a 80 mil espectadores. A arena era usada para combates de gladiadores e espetáculos públicos. Então, o Coliseu é um dos primeiros, né, espaços de teatro ao ar livre e era usado para fazer espetáculos, né, com gladiadores. Então, semana que vem vamos falar um pouquinho também mais sobre o Coliseu, ok? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula
e fiquem com Deus. Que vocês tenham uma semana repleta de bênçãos. Um beijão!